Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Jesus ensinou 40 parábolas. Todas essas parábolas, elas são conectadas a uma ideia, ou seja, ao reino de Deus, né? Então, tem uma conexão em todas as parábolas de Jesus, referindo-se ao reino de Deus. O reino de Deus, para Deus, é muito importante. E Jesus, ele nos fala sobre o reino em todas as parábolas. Deus seja louvado por nossas vidas, porque nós temos a palavra em nossas mãos e nós conhecemos a vontade de Deus para nós através de Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento para agradecer a Deus, pedir sabedoria, né? Pedir que nós possamos estar realmente atentos à palavra de Deus e que Deus possa nos usar nesse momento. Oramos. Amado Deus, Pai eterno, diante de Ti nos colocamos como ninguém, Senhor. E pedimos ao Senhor que possa tanto usar a nossa boca como nossos ouvidos, Senhor, para entender realmente a Sua vontade para nossas vidas como igreja, Senhor. Esteja orientando, Senhor, através dessa palavra, Senhor, a cada um de nós a entender realmente esse propósito, Senhor. Mas que realmente nós possamos entender e colocar em prática em nossas vidas, Senhor. Dirija cada um de nós nesse momento, Senhor, tanto no falar quanto no ouvir, Senhor, apreciando a Sua palavra, Senhor. Em nome de Seu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Então, a palavra de Deus diz em Isaías que os que confiam no Senhor são como águias que voam bem alto. O que isso significa? Uma águia lá de cima, ela tem uma visão total, ela consegue ver os mínimos detalhes aqui na terra. Então, os que confiam no Senhor, eles têm uma visão total da vontade de Deus sobre as necessidades que Deus requer de cada um de nós. Então, uma águia, ela está bem próximo do céu. E quem confia no Senhor está bem próximo de Deus. E assim pode ver as coisas com clareza, com maior clareza. Então, a águia, ela é um símbolo, né? Um símbolo de força, de poder, de visão. E isso é usado como exemplo para aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor. E pensando em esperar no Senhor, né? Isso tem motivado a sua presença aqui, isso tem motivado a sua presença em falar do Evangelho de Cristo? Esperar no Senhor. Então a palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor. Então nesse mês nós estamos refletindo sobre as parábolas de Jesus, né? Onde Jesus fala, né, de coisas físicas para transmitir coisas espirituais. Ou seja, ele usa figuras de linguagem, né, que mostram uma vida comum entre nós, mas que tem uma direção espiritual. E nós estamos vendo nesse mês, né, as parábolas. Já vimos na semana passada, o Ramos falou sobre trigo e joio, né, que são duas coisas que estão juntas. E hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens, né? Parábolas são verdades, são expressas sobre nossas vidas. Então Jesus está sempre rodeado por multidões de pessoas, líderes religiosos e também os seus discípulos. Mas o foco de Jesus são os seus discípulos, porque eles dariam início ao reino de Deus, à igreja. Então os discípulos sempre estavam ouvindo as parábolas, mas porque tinham interesse, porque confiavam no Senhor, em Jesus, eles perguntavam a Jesus o que significava aquela parábola. Então, principalmente para os discípulos que dariam início à igreja. Então as parábolas, elas trazem uma ideia de uma vida segundo a vontade de Deus. A multidão seguia Jesus por interesse. Os religiosos por questão política, mas os discípulos porque eles confiavam em Jesus. Então, os discípulos sempre estavam atentos ao que Jesus estava falando, às suas mensagens. E eles, então, perguntavam para Jesus o seu significado. Os líderes religiosos não poderiam entender as parábolas,
Mas os seus discípulos sempre perguntavam e Jesus, então, falava claramente a eles o significado. Então, a parábola das 10 virgens. Se você não conhecesse Jesus, como você entenderia essa parábola? Nós vamos fazer uma leitura agora. Capítulo 25, do 1 ao 13. Vamos ler. Então Jesus começa. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois sequer que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não os conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, como nós podemos entender essa parábola? Então, a parábola das 10 virgens nos mostra uma expectativa da vinda de Cristo. Ela tem um propósito. Cristo vai voltar. Isso nós devemos ter em mente 24 horas do dia. Cristo está voltando. Porque a partir do momento que nós esquecermos que Cristo está voltando, nós vamos esquecer quem nós somos ou porque estamos aqui. Então, dentro disso aí, dessa expectativa da vinda de Cristo, existe uma necessidade de vigilância, atenção, estar pronto, preparado, por parte da igreja, por parte daqueles que fazem parte do corpo. Mas quando Cristo voltar, serão revelados os verdadeiros cristãos. Nós vemos 2 tipos, de pessoas aí. Aquele cuja profissão religiosa inclui também a vigilância e a fé. Então tem vigilância e fé segura, confiante. Que é a transformadora ou renovação em Cristo Jesus. Então vai ser algo que vai ser desenvolvido, vai ser criado, vai ser motivado. Jesus está vindo. Quais são as exigências de Jesus? Então, é necessário que esperar em Jesus. Mas como é esperar em Jesus? Ser vigilante. Vamos pensar numa mulher grávida, Ela leva um bom tempo esperando uma criança, E ela tem que fazer, durante esse tempo que ela está esperando a criança, ela tem que se preparar para a vinda do filho. Porque caso contrário, quando a criança chegar, já vai ser tarde demais. Pode vir com problema, e alguma coisa mais. Então, é necessário uma preparação. Então, pensando nesse texto, também exige determinação. Determinação é uma palavra que é usada para atitude. Determinação é obra, é fazer. É não cruzar os braços, ser determinado e seguir em frente. O texto diz que as 10 virgens saíram ao encontro do noivo, todas as 10. E o reino dos céus é constituído de pessoas determinadas. Então tem que haver determinação dentro do reino de Deus, senão vamos ter problemas. E o texto diz que as 10 virgens, elas saíram ao encontro do noivo, todas elas saíram. Nós devemos saber aquilo que nós estamos fazendo, ser convictos, Saber o que nós queremos de verdade. O reino de Deus exige pessoas com determinação,
dentro daquilo que ela entende e compreende da vontade de Deus. Então, tem uma passagem que diz, né, que nós devemos lançar mão, né, no arado e não olhar para trás, ou seja, seguir em frente. Se nós vamos pegar uma obra, não devemos olhar para trás. Vamos seguir a meta, o objetivo. Deixar as coisas para trás e olhar para frente, seguir em frente. Amém? Lucas 9:62 diz: cristãos que olhando firmemente para Cristo, Hebreus 12, versículo 2, eles prosseguem para o alvo. Qual é o alvo? Céus. Então é preciso saber o que estamos esperando, conhecer a promessa nas Escrituras, conhecer sobre a vinda de Cristo. Como nós podemos conhecer sobre a vinda de Cristo se nós nem ao menos conhecemos Cristo? Então nós precisamos conhecer Cristo e saber o que Ele requer de nós, né? E saber quando Ele vai chegar. Não sabemos a hora, mas sabemos que Ele vai chegar. Cedo ou tarde Ele vai chegar. Isso exige prontidão. Prudência. Como é ter prudência? Versículo 2 ao 4, né? Então, as 5 mulheres, as 5 noivas eram prudentes, eram o quê? Espertas. Estavam atentas, o noivo iria chegar. Estavam o quê? Preparadas. Então, juntamente com as lâmpadas que representavam o espírito humano, ou seja, a atitude, o homem interior, Provérbios 20, 27, tem várias passagens que diz, levaram também azeite, que representa o quê? O que é o azeite dentro dessa parábola? É o Espírito Santo dentro delas, ou seja, vigilância, estão atentas, estão determinadas, estão buscando Deus na sua vida, estão buscando aprender, desenvolver, né? Criar mais intimidade com Deus. Então essas eram prudentes, estavam com o óleo que representa uma luz, onde o fogo clareia a mente, clareia o coração, e a pessoa tem uma visão clara de tudo. Então, prudência. Essa é uma exigência que todo cristão deve ter, ser prudente, sempre atento às necessidades e colocar-se na disposição de Deus. Eram cheias do Espírito Santo, não somente regeneradas. A gente às vezes pensa, não, nós somos todos membros de Cristo, né? Fazemos parte da igreja, fazemos parte dessa reunião, mas também requer que regenerado nós somos, mas precisamos o quê? Não só ser regenerados, mas prudentes quanto àquilo que Deus quer de cada um de nós. Ser prudentes quanto à vontade de Deus. Então, prudência é algo muito importante. Como nós podemos usar essa prudência? Como nós podemos usar? Nós, às vezes, deixamos de congregar. Nós vimos hoje de manhã, né? Nós deixamos de estudar a palavra de Deus, deixamos de orar, deixamos de aprender sobre a vontade de Deus e acabamos de deixar que o Espírito Santo nos abandone, porque nós não enchemos a nossa vida do Espírito Santo. Então precisamos ser prudentes quanto à ação das nossas vidas, como nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos trazendo para dentro de nós. Então as obras são orar com fervor, com devoção e prestar serviços a Deus. Isso é ficar prudente, ficar esperto. Jesus está voltando. Essa deve ser a nossa visão. Também exige vigilância. Nós sabemos que não sabemos a hora, nem o dia que ele vai chegar, né? Mas a palavra diz que nós devemos vigiar. Como é vigiar? Vigiar é eu apenas chegar no domingo, prestar um culto a Deus, e durante a semana eu estou em outros lugares, estou fazendo outras coisas que não são concernentes à vontade de Deus? Será que eu estou vigiando em minha casa? Será que eu estou passando a mensagem de Deus aos meus filhos? Será que eu tenho falado para o meu vizinho a vontade de Deus para cada um de nós? Então, vigiar o tempo todo é estar orando
estar cuidando da necessidade dos outros, observando aquelas pessoas que estão se distanciando, tentando trazer novamente para o reino de Deus. Vigiar, para que não entreis em tentação, também a palavra diz, porque o diabo está ao nosso derredor. Se nós não vigiamos, se nós não nos cuidamos, ele vem e toma posse da nossa mente. Exige vigilância. Então, na parábola, as 10 virgens estavam dormindo. Elas estavam dormindo. Elas estavam com sono, acabaram dormindo. E o primeiro sinal, né, despertaram. Então, até esse ponto, não houve diferença entre as 5 prudentes e as loucas. O problema só veio à tona quando tiveram que preparar as suas lâmpadas. O noivo chegou. Né? O noivo chegou. E agora? Aí está o problema. Chegou o noivo. Como vamos resolver a situação? As prudentes, tranquilamente, já estavam preparadas. Vigilância é muito importante. O problema só veio então à tona quando elas tiveram que preparar suas lâmpadas, pois as loucas não tinham azeite, não estavam com o Espírito Santo em atividade nas suas vidas. Estavam despreparadas. E aí a gente vai seguindo, a gente vai vendo, mesmo quando estamos desatentos e por causa da tribulação, das dificuldades da vida, que sufocam essa esperança, então ficamos como quem dorme, parece que estamos dormindo. Mas interiormente nós estamos preparados, a qualquer momento seremos despertados com o grito das trombetas. Vamos pensar quando Jesus estava no monte orando e os seus discípulos embaixo e dormiram. Aí Jesus chega e vê eles dormindo e Jesus fala, o espírito, o físico é fraco, mas o espírito é forte, né? Então, os discípulos, mesmo estando dormindo, eles eram fortes espiritualmente, porque eles estavam do lado de Jesus, estavam apoiando a Jesus. Então, mesmo dormindo, nós temos que ter um espírito em nossas vidas que trabalham durante o nosso sono, ou seja, constância em todos os momentos. Então, o encontro, Jesus vai chegar, né? 6-10, né? Então, o evento mais glorioso que vai acontecer nessa história, infelizmente, ele não vai trazer benefício para todas as pessoas, como a gente está vendo. Existem prudentes e imprudentes. Então, somente aqueles que estiverem preparados vão gozar do privilégio de chegar à presença de Deus. Será num momento indeterminado. Nós sabemos que ninguém sabe. Dia, hora. Vamos pensar no nosso tempo hoje. Nós estamos todos aqui, certo? E, de repente, nós saímos aí fora, acabamos sendo atropelados, um acidente de carro, né? Ou um infarto, ou qualquer outra coisa pode ocorrer. E Jesus chegou para nós. E agora? Estamos preparados? Estamos vigilantes? Temos a determinação? Então, muitas pessoas estão esperando a vinda de Cristo. Mas hoje pode ser a vinda de Cristo, a qualquer momento. Então, nós não sabemos quando ele virá pessoalmente, mas ele pode vir a qualquer momento. Aqui nós entendemos que à meia-noite o noivo chegou, o noivo apareceu. Aí foi aquele tumulto, né? O desespero total tomou conta das noivas imprudentes. As prudentes estavam tranquilas. Chegaram à presença do noivo, né? E estavam totalmente regularizadas diante do que deveria ser feito. Prudência. Então, nós sabemos que Jesus vai voltar. Então, é certeza. Então, o que levou elas? Foi a insensatez que levou essas 5 virgens imprudentes ao desespero. Elas, então, pediram para as outras, né? Dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando. Então, isso serve de alerta. Ninguém vai salvar você. Ninguém vai te ajudar na hora de se deparar com o noivo. Ninguém
vai te ajudar na hora de você se encontrar com Deus. Individualmente, cada um vai dar conta de si. Então a gente tem que se preparar, tem que ficar atento. Porque se nós não temos as lâmpadas acesas, como igreja, e vamos esperar que o meu pai, que a minha mãe, que os meus irmãos vão me ajudar nesse momento, estamos enganados. Não vão nos ajudar. Nós vamos dar conta própria. Então, infelizmente, nós não vamos receber apoio de ninguém naquele momento. A triste realidade é que a pouca fé, o pouco fervor do cristão está se apagando no coração daquele que vive toda uma vida sem se preocupar. Então, a gente pode ter uma vida assim aberta, né? Divertimento, felicidade, mas sem uma preocupação quanto à vida eterna, sem uma preocupação quanto à vida que Deus determinou lá no princípio que daria a nós. Então, essa preocupação às vezes não ocorre em nossas vidas e acaba deixando que sem preparo, né, deixando nós vulneráveis ao mundo. Então, será para quem está preparado. Versículo 10. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e não houve nenhum tipo de empecilho. Quem estava preparado simplesmente entrou. Mas quanto às despreparadas, a porta se fechou. Mas o Senhor receberá com grande alegria os seus servos que o aguardam e o amam na sua vinda, ou seja, que se preparam para a sua vinda. E a exclusão, do 11 ao 13, a parábola do reino dos céus procura mostrar sempre a diferença fundamental entre os vencedores e aqueles que não são vencedores. Não é transmitida a ideia de um caminho intermediário. Então, no ensino de Jesus, destacam-se bons e maus, justos e injustos, prudentes e não prudentes, insensatos. Então, não existe meio termo, ou é ou não é. Para Deus é isso. Os justos e os inimigos terão destinos opostos. Então, nós só temos um caminho. Não temos um caminho bom que não seja o caminho da prudência. Aí, quanto aos retardatários, então somente depois de todos os acontecimentos, já a porta vai ser fechada. Vamos pensar em Noé. Noé esteve muitos e muitos anos falando que haveria o dilúvio, que Deus falou com ele, preparar uma arca, certo? Aí todas as pessoas estavam ouvindo diariamente ele falar a respeito, anunciar a respeito, mas, infelizmente, o povo não deu bola para que ele tinha falado, não quis nem saber. Então chegou o tempo do dilúvio. O que aconteceu? As portas da arca foram fechadas. Ninguém pôde entrar mais. O que isso significa? É a mesma coisa que nós estamos vendo hoje. As portas se fecharão para aqueles que são imprudentes. Não vão entrar no gozo eterno. Não vão entrar na graça de Deus. Então, estranhos. A pior coisa que alguém poderá ouvir do Senhor: vocês são estranhos, eu não conheço vocês. E a porta fechada. Quer dizer, eu estou tanto tempo na igreja, eu estou tanto tempo aqui vindo ao primeiro dia da semana, louvando a Deus, adorando a Deus, e aí eu chego mais tarde diante de Deus e Ele vai dizer: não vos conheço. Quem você é? A gente vê muito isso no mundo, né? Muitas pessoas, muitos religiosos fazendo coisas que não são da vontade de Deus, né? Curando, fazendo milagres, prodígios. Aí Jesus vai chegar no último dia e vai dizer assim: eu não vos conheço. Por quê? Praticais a iniquidade. Mas o que Deus quer de nós? Deus quer que nós façamos a vontade dEle e não dos homens. Deus quer que nós sejamos salvos através do sangue de Cristo.
onde Cristo traz a ideia de morte, sepultamento, ressurreição. Isso tem que acontecer na vida de cada um de nós. Então, muitas pessoas estão numa igreja, mas nem todas são a igreja. Nem todas as pessoas são a igreja. A igreja que Jesus veio buscar é aquela que é representada pela virgindade. Nós vemos 10 virgens, que significa o quê? Santa, pura, algo que vem de verdade, né? Onde a palavra diz, os verdadeiros adoradores, João fala, o adorarão em espírito e em verdade. Uma igreja pura, uma igreja santa. Por isso é representado pela virgindade. Uma mulher, quando vai de encontro a um homem, se casa, ela é virgem. E a igreja é representada pela pureza, santidade. Então vamos nos acordar, ainda dá tempo. Nós temos vida. Se ainda nós estamos sendo como religiosos, trazendo costumes, tradições, regras para dentro da igreja, ainda há tempo de mudança. Nós estamos vivos e nós precisamos da palavra de Deus dentro do que ela realmente quer para nós, como direcionar nossas vidas. Então vamos acordar, ainda dá tempo. Não deixe Jesus chegar. Pode ser tarde demais. Hoje é o dia. Nós agradecemos a Deus pela misericórdia que Ele tem nos dado de manter-nos vivos até hoje. Sabemos que há muitas pessoas ainda no mundo perecendo e precisam ser salvas. Esse é o tempo que Deus está dando para mim e para você para anunciar Cristo na vida da pessoa e para que nós possamos trazer Cristo para nossas vidas de verdade. Certa vez um primo meu estava doente, estava enfermo e ele estava num hospital. A doença dele era séria. Ele estava beirando seus últimos dias. Nós já havíamos falado para ele sobre Cristo, que ele iria mudar de vida, tal, mas ele nem aí. Aí, certo dia, eu fui visitar ele no hospital e falamos, e agora? O que você pensa sobre o seu futuro quando você se deparar com Deus? Ele diz assim, lá eu me acerto com ele. Será que ele vai se acertar com ele lá? Triste realidade, mas é assim que muitas pessoas pensam. Eu tenho tempo para me acertar depois, mas não é. O nosso tempo é hoje. O nosso tempo é aqui, na terra. Então, lembra aquela parábola de Lázaro, do rico? O que Abraão falou? Lá tem pessoas falando. Lá tem pessoas anunciando. Se eu mandar um anjo, vão fazer pouco caso. Mas já estão lá. Já estão os profetas. Estão falando, estão anunciando. Foi tarde demais para ele para tomar essa consciência. Pode ser tarde para cada um de nós de tomar essa consciência. Então essa parábola também ela nos ensina, né, de um futuro. Lázaro e o rico. Um estava fazendo a obra da carne e o outro estava tentando fazer a obra de Deus, né? Estava buscando a vontade de Deus. Mas quando se deparou, você não pode passar para cá e nem você para cá. O que já está perdido e o que está salvo já está salvo. Como nós estamos esperando Jesus hoje? Isso é um ponto de reflexão. Vamos pensar que nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande de esperar Jesus, mas de uma forma que agrada a Jesus, que agrada a Deus. Vamos pensar que nós antes, lá no passado, nós éramos pecadores, né, praticávamos prostituição, adultério. Vamos pensar num passado horrível. Prostituição, adultério, mentira, roubo, assassinato. Engano, né? Enganar pessoas, falsidade, mentira, e tantos tipos de coisas, idolatria, religiosidade. Vamos pensar que nós fazemos todo tipo de coisa ruim lá no passado e agora nós estamos em Cristo. Como é a nossa vida hoje? Em Cristo.
Como nós estamos subindo para chegar à presença de Deus? Nós somos a igreja que deve ser pura, santa, irrepreensível diante de Deus. Como nós vamos levar essa igreja até a presença de Deus? Então, nós estamos sendo alertados. Nós ouvimos a palavra de Deus. Quando eu falo nós, todos nós somos incluídos, não é melhor, não há maior e nem melhor. Todos precisam ser transformados. Então, como nós estamos esperando? Esse é um ponto de reflexão. Avalie a sua vida. Pense no que você tem feito para agradar a Deus. Pense no que você tem feito para ajudar as pessoas. Então, às vezes nós trazemos tradições para a igreja, porque nós precisamos, às vezes, de uma roupa bonita, ou nós devemos nos apresentar com um prédio bonito, né? Cheio de, como se diz assim, 9 horas, né? Mas a realidade é que Deus quer nós como verdadeiros, pessoas que realmente estão buscando Deus, estão buscando Cristo em seu coração, não através de aparência física, mas de algo lá de dentro, que é real, que é verdadeiro. Jesus falou que toda a vontade de Deus deve ser cumprida. E Jesus provou isso na cruz, cumprindo até o último dia de sua vida. Ele cumpriu. Então, tudo que a gente pode pensar de mal não é a vontade de Deus. O que nós éramos no passado não é a vontade de Deus. João fala: conhecereis a verdade e a verdade vai libertar vocês. Então, mas eu preciso conhecer a verdade. Nós precisamos conhecer a verdade. E o que é a verdade? A verdade é uma religião? Não. Não é uma religião. A verdade é a vontade de Deus, é Cristo. Essa é a verdade. Se você quer ser preparado, busque essa verdade. Coloque Cristo no seu coração. Seja como a águia que está lá no alto, próximo a Deus, e tenha uma visão clara de tudo. Amém? Então, só para concluir, esperamos que essa lição ela venha despertar nós, despertar aqueles que ainda não receberam o reino dos céus e também aqueles que já receberam, mas o fizeram como as virgens insensatas, no lugar de não vos conheço, que todos possam vir, entrem para o gozo eterno. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.